Olá pessoal, Metabi na área. E hoje eu queria bater um papo com vocês sobre uma parada que li esses dias. Uma matéria lá no Game Vício, saca? Era sobre o Yoshida, aquele figurão lá da Sony, defendendo os preços dos jogos, que a gente sabe que não estão nada baratos, né? Tipo, US$ 70 virou o padrão e aqui no Brasil isso vira uma pequena fortuna. Bom, pelo que eu entendi da matéria, o Yoshida veio com uns argumentos para justificar essa facada. Ele falou bastante que, olha, os custos para fazer um jogo hoje em dia dispararam. Não é mais como antigamente, que uma equipe pequena fazia um jogo em um ano. Agora são centenas de pessoas, às vezes milhares, trabalhando por 5, 6 até 7 anos num único título. E a tecnologia evoluiu muito, né? Gráficos ultra realistas, mundos abertos, gigantescos, inteligência artificial mais esperta. Tudo isso, segundo ele, custa uma grana preta, então os estúdios precisam investir muito mais dinheiro do que investiam há, sei lá, 10 ou 15 anos atrás. Ele deu a entender que esses 200, 300 milhões de dólares que a gente ouve falar que custa um jogo grande são a realidade. Outra coisa que ele bateu na tecla foi a questão da inflação. Tipo, tudo subiu de preço, né? O pãozinho na padaria, o aluguel, a gasolina, e os jogos não seriam diferentes. Os custos dos desenvolvedores, os salários, os equipamentos, tudo isso sofreu com a inflação mundial. Então, esse aumento seria, em parte, um reflexo natural da economia. Ele argumentou que o preço dos jogos ficou meio estagnado por muito tempo, lá nos US$ 60, e que esse reajuste para 70 ou até mais em algumas edições especiais seria uma forma de acompanhar essa realidade econômica. E aí, ele também falou sobre o valor que o jogo entrega. Ele comparou com outras formas de entretenimento, tipo, você vai no cinema, paga lá seus 50, 60 reais por 2 horas de filme, um showzão, 200, 300, 500 reais por algumas horas de música. Já um jogo, ele argumenta, pode te dar 50, 100, 200 horas de diversão. Então, se você diluir o preço pelas horas de entretenimento, o custo por hora de um jogo seria bem menor do que o dessas outras atividades. Ele meio que quis dizer que a gente paga caro, mas recebe muita coisa em troca, muitas horas de imersão e diversão, e que os jogadores esperam experiências cada vez mais grandiosas, mais polidas, e isso tem um preço. Basicamente, ele defende que a qualidade e a quantidade de conteúdo que os jogos de ponta oferecem hoje justificam o investimento maior por parte do consumidor. Ele até mencionou que para manter os estúdios saudáveis e capazes de continuar produzindo esses jogos incríveis, com equipes talentosas recebendo salários justos, esse novo patamar de preço é necessário. Sem isso, a indústria não conseguiria sustentar a criação de jogos AAA, como eles chamam, esses de grande orçamento. Então, resumindo a ópera do Yoshida, custos de produção nas alturas, inflação global comendo solta e um valor de entretenimento por hora que, na visão dele, compensa o investimento. É tipo, olha, a gente sabe que é caro, mas é o preço para ter essas experiências épicas que vocês tanto gostam e pedem. Mas, sabe, sinceramente, ouvindo tudo isso, lendo a matéria, eu fico aqui com a minha pulga atrás da orelha, e ela não é pequena não. Eu entendo a lógica dos custos de produção terem aumentado, claro que entendo, os jogos estão visualmente mais impressionantes, os mundos são maiores, mas aí eu pergunto, será que todo esse aumento de custo se reflete proporcionalmente em diversão ou em inovação de verdade? Porque o que a gente vê muitas vezes são jogos com gráficos incríveis, mas com mecânicas repetitivas, histórias que não prendem tanto, ou mundos gigantescos, porém vazios, cheios de tarefa para fazer só para encher linguiça e justificar as tais centenas de horas de gameplay? Será que não existe um certo exagero, uma busca por números, tamanho do mapa, quantidade de missões, em vez de focar na qualidade da experiência em si? E outra, com as novas tecnologias, ferramentas de desenvolvimento mais avançadas, não deveria haver também uma otimização de custos em algumas áreas? Parece que só escala para cima. Aí tem a questão da inflação. Beleza, a inflação é real, afeta todo mundo, mas os salários, principalmente aqui no nosso
Brasilzão acompanharam essa subida de forma justa? Porque uma coisa é o preço subir lá fora, onde o poder de compra é outro. Outra coisa é esse preço ser convertido diretamente para nossa moeda, sem um olhar mais atento para a realidade econômica local. US$ 70 já é pesado para muita gente lá fora. Imagina aqui que vira 350, R$ 400, às vezes mais. Isso é uma parcela significativa do salário mínimo de muita gente. Então, usar a inflação como desculpa universal, sem considerar as particularidades de cada mercado, para mim, soa um pouco simplista. E outra, as empresas de games estão aí batendo recordes de lucro ano após ano, mesmo com esses custos altíssimos. Então, será que esse repasse para o consumidor é tão vital assim para a sobrevivência delas? Ou é mais para garantir margens de lucro cada vez maiores para os acionistas? E quando ele fala do valor entregue comparando com cinema e shows, meu amigo, aí eu acho que a comparação é meio complicada. Sim, um jogo pode dar muitas horas, mas quantas dessas horas são realmente engajantes e divertidas? E quantas são só para esticar o jogo artificialmente? E mais, hoje em dia, a gente paga esses $70, $80 pelo jogo base, e aí vem o quê? Passe de temporada, conteúdo baixável pago, moedinhas virtuais para comprar item cosmético, passe de batalha. Se você for colocar na ponta do lápis o custo para ter a experiência completa de muitos jogos, esse valor inicial de $70 é só a entrada. A conta final pode facilmente dobrar, então essa matemática de custo por hora fica meio maquiada, porque o investimento total para realmente aproveitar tudo que o jogo oferece ou para não ficar para trás em jogos online é bem maior. Antigamente, a gente comprava o jogo e ele vinha completo. Expansões eram robustas, quase outros jogos. Hoje parece que vendem o jogo em fatias e sobrepagar bem os desenvolvedores. Pô, isso é fundamental. Eu sou o primeiro a defender que quem rala para fazer o jogo tem que ser muito bem recompensado. Mas o que a gente vê na prática? Vira e mexe, tem notícia de estúdio grande fazendo demissão em massa, mesmo depois de lançar um jogo de sucesso que lucrou horrores. A gente vê relatos de crunch, aquela cultura de trabalho exaustivo para entregar o jogo no prazo. Então, será que esse aumento de preço está realmente se traduzindo em melhores condições e salários para toda a equipe de desenvolvimento? Ou está inflando mais o bolso dos executivos e investidores? Fica a dúvida no ar, né? Para mim, essa defesa do Yoshida, embora tenha pontos que fazem sentido isoladamente, como o aumento dos custos tecnológicos, ela não conta a história toda. Ela ignora a disparidade econômica entre países, ignora o fato de que muitos jogos são lançados com problemas, precisando de inúmeras atualizações para ficarem jogáveis, e a gente pagou o preço cheio por um produto inacabado. Ignora que essa busca incessante por gráficos cada vez mais realistas e mundos cada vez maiores pode estar sacrificando a criatividade, a inovação em mecânicas de jogo, a ousadia. A gente vê muitos jogos parecidos, fórmulas repetidas, porque arriscar é caro, e se é para gastar 200 milhões, melhor ir no seguro. Então, assim, eu respeito a perspectiva dele, do lado de quem produz e precisa fazer a conta fechar. Mas do nosso lado, do lado de quem ama videogame, mas também tem boleto para pagar, fica difícil engolir que esse preço de quase R$ 400 por um lançamento seja algo justo ou inevitável, sem um debate mais profundo sobre o modelo de negócios da indústria como um todo, sobre a distribuição desses lucros e sobre o que nós, jogadores, realmente valorizamos numa experiência de jogo. Não é só sobre horas de jogo, é sobre a qualidade dessas horas, sobre a acessibilidade, sobre sentir que o investimento valeu a pena de verdade, e não que a gente está só financiando o próximo iate de algum executivo. Enfim, é complicado, mas essa é a minha visão um pouco mais crítica da coisa. Vou ficando por aqui. Deixe aquele like para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Compartilhe com seus amigos e deixe aquele comentário me marcando, já que eu dou uma bisonhada e respondo o pessoal. Muito obrigado por assistir até o final e até...